Oi pessoal, tudo bem? No encontro de hoje, a gente vai aprender juntos sobre as agritechs. Essa é uma grande revolução que vem acontecendo no agro brasileiro. Você conhece a expressão startup? Na verdade, uma startup é uma empresa jovem que busca essencialmente inovar, fazendo as coisas de forma diferente. Elas procuram desenvolver um modelo de negócio que seja escalável e que possa ser replicado e dessa forma gerando valor aos seus clientes. É daí que vem o conceito das agritechs ou agtechs, só que aplicado à agricultura. Nesse encontro, a gente conversou com startups e visitamos um hub de inovação no interior do estado de São Paulo. Hub de inovação? Calma, a gente vai entender todos esses conceitos em detalhes. A palavra hub do inglês significa eixo. Logo, a gente pode deduzir que um hub de inovação é um eixo, um local onde se concentra muita inovação. E claro, sempre que a gente fala de inovação, tem muita tecnologia, ou pelo menos o uso dela. A cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, tem aproximadamente 410 mil habitantes e possui um importante hub de inovação, a Agtech Garage. E foi lá que a gente conversou com o Leonardo para entender melhor o que é um hub de inovação. O hub de inovação, ele nasce de uma maneira a fomentar uma dinâmica de inovação, né? Então, hoje em dia a gente tem vários, como a gente chama de atores da inovação aberta, que querem estar na fronteira do agro, ter acesso às novas tecnologias, se relacionar com as startups, solucionar os problemas dos seus clientes de uma maneira inovadora e disruptiva, né? Porque hoje a gente tem um exemplo fatídico da Blockbuster, né, e da Netflix, por exemplo. A Netflix entrou, né, quebrando a banca das locadoras, né? Então as grandes empresas já estão olhando para isso, para essa nova dinâmica da inovação. E o Hub de Inovação ele vem para favorecer essa dinâmica, conectar esses atores, conectar essas startups com essas grandes empresas, conectar as universidades com essas grandes empresas, né, conectar as grandes empresas entre si também. Então esse é o objetivo do Agtech Garage também, fomentar que a inovação aberta ocorra de uma maneira mais rápida ainda, mais do que já é, né, de uma maneira mais ágil, mais em rede, mais colaborativa, porque é muito mais simples você crescer em conjunto do que crescer de maneira individual também. O agro é um setor assim, que é muito representativo, né, quando a gente fala de Brasil. O Brasil tem um potencial agrícola gigantesco, então nada mais justo do que um hub de inovação ser do agro aqui no Brasil, fomentando com que as inovações cheguem até a ponta da cadeia, né? Cheguem até o produtor rural, né? Fazer com que ele tenha acesso a tudo isso, porque ele é o primeiro empreendedor, o principal empreendedor que a gente tem nesse país é o produtor rural, né? É o cara que tem que ter acesso às tecnologias, ele tem que ter seu trabalho facilitado. E as grandes empresas do agro estão olhando muito forte para isso, né? E o Hub de Inovação do Agro, ele surge aqui no Brasil justamente por causa desse poderio econômico que a gente tem para essa atividade em específico, né? Levar as inovações até a ponta, diretamente ao agricultor. E o Hub de Inovação funciona como uma ponte que conecta as grandes empresas, os agricultores e, claro, as startups. O Hub é formado por um conjunto de startups, que por serem pequenas, são mais ágeis e por isso conseguem responder mais rapidamente às necessidades dos agricultores e encontrar soluções com uma agilidade que muitas vezes as empresas grandes não teriam. Dentro da plataforma do Agtech Garage, mais de 915 startups, ou seja, são startups que elas têm tecnologia que em algum nível atacam o agronegócio. Quando eu falo ataco, elas têm uma tecnologia que consegue contribuir para um agro mais sustentável, mais competitivo, né? E dentro da comunidade a gente tem 100 startups que escolhem estar ainda mais próxima, para aproveitar dessa dinâmica que eu comentei, desse ferramental que a gente oferece para conectar com essas grandes corporações, esses grandes players. Hoje a gente tem mais de 50 grandes empresas também aqui que se beneficiam, né, dessa transformação digital que a gente está vendo do agro 4.0, como a gente fala, né, que é um agro onde a gente está na fronteira da inovação, a última geração das tecnologias para conseguir promover, né, essa atividade ainda mais para o Brasil, né. Incrível, né? Mas na prática, quais os tipos de startups que estão presentes num hub de inovação? Lá na Agtech Garage, visitamos a Volk. A Volk, elas, né, como a gente já tinha comentado antes, ela surgiu na área de infraestrutura e desde o surgimento da área de infraestrutura a gente tem um lema que é o quê? Nós transformamos o tempo.
né? E seja na área de infraestrutura, seja agora no agro, você tem tempos improdutivos durante o processo. Tempo produtivo é aquilo que agrega, aquilo que produz, aquilo que vai gerar sacas de soja, aquilo que vai gerar moagem de cana no final. E tempo improdutivo, que é aquilo que compromete a eficiência do processo. E é isso que a gente visa. A gente visa atacar esses tempos improdutivos, reduzir isso, tirar esse gargalo e apresentar melhorias. Através de uma assistente virtual que gera recomendações, gera um apanhado de informações para levar ao produtor e ele olha essas informações e tem a melhor tomada de decisão. E ele corte esse gargalo e torne eficiente o processo dele, torne mais sustentável e mais rentável. Bom, aqui a gente tem um dispositivo nosso que é como se funcionasse como um computador de bordo. Esse dispositivo ele vai na máquina, no maquinário agrícola, seja no trator, no caminhão, colhedora, e dentro dele a gente tem o nosso aplicativo, o nosso software. E nesse aplicativo, o operador de campo ele vai fazendo apontamentos de início de turno, início de jornada, término de turno, os apontamentos produtivos, ou seja, se ele está plantando, se ele está colhendo, é captado de forma automática. Os apontamentos de tempo improdutivo, ou seja, eu parei para ter uma refeição ou parei para ter um abastecimento com diesel, por exemplo, é apontado aqui. E com isso a gente vai captando informações. Além disso, outras informações são captadas, que é o nosso dispositivo de telemetria. Esse dispositivo ele vai no trator, no caminhão, na máquina, ele capta a leitura de Redicam ou leitura de alternador do utilitário. E com isso ele capta informação de orímetro, de odômetro, nível de combustível, até 40 informações. Ele integra essas informações, coloca na nossa solução e isso vai para a nuvem. E o gestor tem acesso disso à plataforma e consegue ter um acompanhamento em tempo real disso para ver qual gargalo aconteceu, o que aconteceu durante a jornada. E é claro, como nós temos uma assistente virtual que cobre todo esse processo, ela gera essas identificações e promove melhorias também. Aqui a gente tem um exemplo do que a nossa solução entrega. Nesse exemplo, a gente consegue ter um gráfico na qual a gente tem alguns pontos que estipulam o quê? Qual é a meta para o nosso cliente diariamente que ele tem que atingir na sua jornada de trabalho? Então a meta aqui no exemplo foi 60 hectares. Aqui no gráfico a gente tem um período de 2 semanas onde mostra como que foi a oscilação dessa meta e o que isso impactou financeiramente para o processo dele. Por exemplo, no dia 11 de agosto, ele ultrapassou a meta em 15 hectares. Então significa que a operação dele foi eficiente. Porém, no dia 13 de agosto, ele não atingiu a meta e ficou um pouco longe. Isso faz com que ele tenha perdido dinheiro no processo e algum ponto e algum gargalo que impediu que fosse eficiente. E a partir disso, nossa solução identifica, fazendo com que o processo não se repita para as outras etapas. Essa solução que a Volk desenvolveu mostra na prática como as agritechs estão ajudando o agricultor a melhorar a produtividade de modo sustentável. De Piracicaba fomos a Campinas visitar uma startup que tem construído uma trajetória de sucesso e já está presente nos Estados Unidos e na Argentina. Nós conversamos com a Mariana, CEO da AgroSmart Cultivo Inteligente. A gente pediu para ela falar um pouquinho sobre a sua história. Eu sou filha de produtores rurais no sul de Minas Gerais, então eu sempre acompanhei muito de perto o desafio de tomada de decisão no campo, no dia a dia. E eu trabalhava já com tecnologia. Então, em determinado momento, eu e meus sócios, a gente pensa por que a gente não está trabalhando no que a gente está criando para o agro, né? Que a gente conhece o problema dentro de casa e que enfrenta um grande desafio de conseguir aumentar a produção e, ao mesmo tempo, ser mais sustentável e resiliente ao clima. Nós também perguntamos para Mariana o que significa para ela uma agricultura inteligente. Veja o que ela respondeu. Um cultivo inteligente é aquele cultivo onde a gente tem dados, a gente entende o que é necessário da lavoura e a gente entrega aquilo que ela precisa, conseguindo fazer um uso mais eficiente dos recursos e, como consequência, usando menos recursos, tendo menos custos, produzir mais e ganhando mais resiliência. Além de que, quando você tem dados, você consegue comunicar, que permite mais transparência para toda a cadeia do agro. A AgroSmart ajuda o agricultor a fazer uso de todas as tecnologias que aumentam a produtividade com sustentabilidade. Eles também tiveram a oportunidade de participar de um programa da NASA, com uma instituição conhecida por promover a inovação nos Estados Unidos, a Singularity University. Eu fiz um programa na NASA em 2015, que foi um programa da Singularity University, que fica dentro do campus militar da NASA, em Mountain View, nos Estados Unidos. O programa foi super interessante porque ele reuniu tecnologias exponenciais com problemas da humanidade e como a gente pode resolver. Depois desse programa, a gente acabou sendo convidado pela própria NASA para um programa de transferência tecnológica, onde a gente começou a entender e ter muito mais acesso a dados, principalmente de satélites, que hoje fazem parte do nosso hub de soluções e apoiam as decisões do dia a dia.
E para encerrar nosso encontro de hoje, a gente perguntou para Mariana quais as principais oportunidades para o agro no Brasil, na visão da AgroSmart. O agro tem grandes oportunidades para o desenvolvimento de inovação, porque ele vem passando por uma grande transformação de necessidade de aumento de produção e, ao mesmo tempo, mais sustentabilidade e mais resiliência ao clima. Por isso, as inovações começam desde a parte da biotecnologia, com novas genéticas que são mais resilientes ao clima, com bioinsumos, vão para dentro da porteira com uma infinidade de possibilidades de medir e melhorar cada parte da decisão do manejo agronômico e do monitoramento climático, realmente expandindo o conceito de agricultura de precisão. Depois da porteira, ele vem conectando e desintermediando comercialização, trazendo rastreabilidade e tudo aquilo que tem espaço para que esse mercado se desenvolva, enfrentando as grandes barreiras de conectividade no campo, educação para que a gente entenda o porquê que é importante ter dado, tomar uma decisão baseada na informação e da importância de ser sustentável e, por fim, financiamento. Quando a gente olha para o lado do consumo, existe uma demanda de consumo de cada vez mais até nutrição de precisão. Então vamos começar até plantar e criar alimentos que sejam destinados para cada genética do ser humano, que possam atingir cada ser humano de maneira específica. Então, como um todo, a agricultura ela vai migrando para um modelo de serviço nas diferentes partes da cadeia, onde tem muitas empresas de inovação que têm uma expertise e que vão ajudar que esse setor fique mais produtivo e mais sustentável. Esses pontos que a Mariana levantou, a gente tem ouvido de todos os cientistas, autoridades e especialistas que têm passado por aqui. Esse foi o nosso encontro com as Agritechs. Eu gostei muito, espero que vocês tenham curtido e aprendido também, assim como eu. Fiquem ligados aí, a gente se vê. Até a próxima!